Bom dia, gente. Estamos aqui para fazer uma pequena revisão do capítulo 3, que fala da diversidade microscópica, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre os protozoários, sobre os vírus e sobre as bactérias. Para isso, pessoal, hoje eu fiz uma aula baseada em exercícios. E no final eu vou ensinar a vocês como fazer o mapa mental, que é uma ferramenta pedagógica muito utilizada na nossa área, muito boa para se estudar, tá certo? Então vamos começar fazendo uma pequena revisãozinha sobre sobre os protozoários, os vírus e as bactérias, tá certo? Vamos lá, pessoal, começar aqui rapidinho, só um pouquinho. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre os protozoários. Lembram? Os protozoários são seres unicelulares, mas eles são eucariontes. Vocês lembram que ser eucarionte é ter o material genético guardado dentro de uma membrana nuclear, tá certo? Eles são todos heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir seu próprio alimento, eles se alimentam de outros seres vivos. Gente, eles podem ter vida livre ou podem ser parasitas. Isso significa que tem alguns que causam doenças, mas tem outros que vivem por aí numa boa, sem causar mal a ninguém. Eles podem se reproduzir, na grande maioria, de forma assexuada, ou seja, eles vão gerar seres idênticos a ele, tá certo? Tudo igualzinho. E a forma mais comum é a bipartição, ou seja, ele está aqui e divide-se em dois iguais, tá certo? Gente, os protozoários, eles causam algumas doenças, como a doença de Chagas, a malária, a amebíase, a giardíase e muitas outras doenças. A tia Georgia botou apenas algumas aqui para ilustrar. Bem, vamos falar da tal das bactérias, né? Todo mundo diz que as bactérias são vilãs, que elas são más. Não é bem assim, não, tá, gente? A maioria das bactérias, elas são importantíssimas para o meio ambiente, porque elas são decompositoras. Junto com os fungos, elas fazem a reciclagem da matéria orgânica na natureza. Elas participam da cadeia alimentar, fazendo a decomposição. Algumas delas são fertilizadoras, elas absorvem o nitrogênio do ar para produzir as proteínas que as plantas utilizam, tá certo? Bem, elas são todas unicelulares, são formadas de uma única célula. Elas são procariontes. Ah, o que é procarionte? Gente, é que o material genético dela fica todo espalhado no citoplasma, tá? Não existe uma membrana para poder limitar o material genético dela, tá? Elas todas são parasitas? De jeito nenhum. Tia Jorge já falou aqui nesse instante. A maioria delas são boas, tá? Mas, infelizmente, existe sim algumas parasitas que causam doenças bem sérias. E elas, na grande maioria, têm uma reprodução assexuada, tá certo? Assim como os protozoários. Vamos ver agora algumas doenças causadas por essas bactérias: tuberculose, cólera, tétano, pneumonia, meningite, leptospirose. Tem muitas outras doenças causadas por essas bactérias, tá certo? Mas esses aqui são exemplos de algumas. E aí, galera, nós vamos falar agora dos vírus. Os vírus é aquela coisa intrigante, né? Os vírus, eles têm cientista que considera ser vivo, outro não considera. Como é que é isso, Georgia? É porque os vírus, eles são acelulares. Gente, são os únicos seres vivos que não são formados por células. Georgia, eles são formados de quê? Eles são formados de cápsulas de proteína, tá? Que envolve o material genético. E aí, pessoal,
eles fora de um ser vivo, ele não tem vida, ele é inerte, tá? Por isso que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Por exemplo, ele só se reproduz, ele só se alimenta, tá? Todo o metabolismo dele só funciona quando ele está dentro de outro ser vivo, tá certo? Gente, a gente está vivendo agora na época da Covid-19. E por que que mandam a gente lavar tantas mãos com água e sabão? Porque o sabão, ele é capaz de destruir esse envoltório do vírus, tá? Que é tipo uma cápsulazinha de proteína. Então, o sabão, ele destrói, matando o vírus, né? Então, é por isso, tá certo? Gente, os vírus podem causar algumas doenças bastante sérias, tá? Como a AIDS, como a dengue, a chikungunya, a zika, o Covid, e também podem causar resfriados, gripes, e não existem remédios para curar doenças causadas por vírus. O que existe, tá, são medidas para melhorar a nossa imunidade, para que o nosso corpo possa produzir anticorpos contra esses vírus. Entendido, gente? Bem, então agora nós vamos começar a nossa primeira parte da nossa aula, que é sobre os exercícios. No final, eu vou falar dos mapas mentais, tá certo? Mas vamos começar a falar dos exercícios. E aí, vamos começar? Pronto, vamos lá. Primeira questão. Sou unicelular e não tenho núcleo. Meu DNA está espalhado no citoplasma e posso ter a forma de bacilos, cocos ou vibriões. Na cadeia alimentar, sou organismo decompositor. Eu sou quem? Ora, gente, está na cara, né? Vírus não pode ser. Por quê? Porque o vírus ele é acelular, tá certo? Protozoário. Ora, o protozoário ele é eucarionte, assim como o fungo também. E vem dizendo que ele não tem núcleo, que o DNA está espalhado no citoplasma. Então, só pode ser as minhas amigas bactérias. Letra B de bola, ok, gatinhos? Vamos lá. Segunda questão. A segunda questão fala: as bactérias são classificadas de acordo com a sua forma. Elas podem apresentar a forma esférica, de bastonete, de vírgula, entre outras, tá? Pessoal, só para lembrar, as bactérias, elas podem ser classificadas quanto à sua forma. Elas podem ter uma forma esférica, que são chamadas de cocos. Elas podem ter uma forma de bastão, são chamados de bacilos. Existe um outro grupo que tem a forma de espiral, como se fosse uma hélice, tá? Elas são chamadas de espirilos. E existe os vibriões, que tem a forma de uma vírgula. Sabe aquela vírgula? Pois é, são os vibriões. Bem, a questão pergunta como é que são chamadas as bactérias de forma esférica e em forma de bastões. São os cocos e os bacilos. Vocês entenderam, meus amores? Vamos continuar. Bem, aqui fala do barbeiro. O barbeiro é o transmissor de um parasita que causa uma doença no homem. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o parasita e a doença. Gente, cuidado. O barbeiro, ele não causa doença. O barbeiro, ele é apenas o transmissor, tá certo? Ele é o transmissor de uma doença causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que a gente pode chamar só de tripanossomo. E esse protozoário, ele fica dentro do barbeiro. Quando o barbeiro
pica a pessoa, na mesma hora ele elimina as fezes. E aí, junto com as suas fezes, vai esse protozoário. A gente coça o local e aí ele penetra, tá certo? Na nossa corrente sanguínea. E aí, gente, ele pode causar uma doença chamada doença de Chagas. Essa doença, ela pode ser assintomática, sem sintomas por muitos e muitos anos. Mas também podem ter sintomas e pode matar. Ela pode causar o aumento do coração. Pessoal, não tem cura para essa doença até agora. Então, a melhor maneira é a prevenção, tá certo? Como é que nós podemos prevenir essa doença? Nós podemos construir casas de alvenaria, porque o barbeiro, ele gosta de ficar nas prestas daquelas casinhas de pau a pique, tá certo? A gente tem que usar inseticidas, usar mosqueteiros, ou seja, a gente tem que se livrar do transmissor, do barbeiro, tá certo? Então, a resposta certa é a letra A, tá bom? Quarta questão, meus amores. Os protozoários são seres que apresentam as seguintes características. Vamos lá. A. Podem ser uni ou pluricelulares. Gente, já é mentira, né? Porque os protozoários só são unicelulares. Então, a gente não tem mais nem o que discutir essa opção. Letra B. São unicelulares, tá joinha. São heterótrofos, perfeito. Eles não fazem fotossíntese, tá certo? E eles são eucariontes. Mais uma verdade, né, pessoal? Eles são eucariontes. Eles têm o material genético guardado dentro de uma membrana, né? A carioteca, uma membrana nuclear. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra C. São unicelulares, está tudo bem. São autótrofos. Poxa, aí enfraqueceu a amizade, né, pessoal? Eles não são autótrofos, tá certo? Eles não fazem fotossíntese. Gente, letra D. Não são formados por células, não se alimentam, não respiram. Possui apenas material genético e uma cápsula de proteína. Ora, gente, maior moleza. Vocês sabem. Quem é o único ser vivo que não é formado por célula? São os vírus. Então, está errada. Então, a opção certa é a letra B, de bola. Gente, questão 5. Com relação à malária, vocês lembram? A malária é uma doença causada por um protozoário, tá certo? Vamos falar verdadeiro ou falso. Primeiro, as formas infectantes são transmitidas pela picada do transmissor. Verdade, gente. A malária, ela é transmitida ao homem através de um mosquito, tá certo? O mosquito anófile, conhecido como mosquito prego. Então, tá certinho. É diagnosticada através do exame das fezes humanas. Poxa, é não, ó, gente. É através do exame de sangue, porque esse protozoário, quando ele infecta a gente, tá certo? Ele vai lá nas hemácias para poder se reproduzir. E cada vez que ele é liberado, ele rasga as células do sangue, causando tremedeiras, causando febres, que são intervalos regulares. Olha aí, é a nossa terceira opção, tá certo? Então, a segunda está errada, porque é diagnosticado pelo exame de sangue. A terceira está certo, é uma doença que causa febre em intervalos regulares. Isso é um dos sintomas da malária. O transmissor é um inseto popularmente chamado de mosquito prego. Falei no começo da aula, vocês lembram? Joinha. É causada por um protozoário conhecido como giardia. Não, gente, a giardia, ela causa a giardíase, tá? Quem causa a malária é o plasmódio, que vive no interior do mosquito prego, tá bom? Então fica verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Gente, agora nós vamos para a sexta questão.
Aqui nós temos duas imagens, a imagem A e a imagem B. Ele quer saber qual é a imagem de um protozoário. Gente, qual é a diferença entre uma bactéria e um protozoário? Os dois são unicelulares, mas tem uma grande diferença. A bactéria, ela é procarionte, ela tem um material genético todo espalhado no citoplasma. Já os protozoários, tá certo? Eles têm o material genético envolvido por uma membrana no núcleo. Olha bem aqui a figurinha. Vocês estão vendo as duas figurinhas? Pois é, vocês estão vendo que a figurinha B, ela tem o material genético guardado dentro de uma membrana nuclear. Então, a resposta é a imagem B. Tá bom, meus amores? Vocês entenderam, né? É a imagem B, porque o material genético está protegido por uma membrana, ou seja, ele é eucarionte. Bem, gente, continuando com os nossos exercícios. Só que agora é sobre vírus. Vamos lá falar quais são as afirmações corretas. Apresentam organização muito simples. São formados por proteínas e material genético. Perfeito, né, gente? Nós já tínhamos comentado sobre isso. São formados por uma única célula, sendo então conhecido como unicelulares. Nananina, não. Os vírus são seres acelulares. Eles não têm células, gente. Então, não marca essa, tá bom? São muito menores que as bactérias, por isso não são vistos em um microscópio comum. Verdade, gente. Os vírus, eles parasitam as bactérias. Existe um grupo de vírus chamado de bacteriófagos. Então, eles são menores, tá, do que as bactérias. E eles só podem ser vistos em microscópios eletrônicos. Conseguem realizar a reprodução fora de uma célula hospedeira, se tiverem muita proteína. Gente, que absurdo! Eu falei no começo que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, que eles não têm metabolismo próprio, eles só se reproduzem dentro de outras células. Não importa se tem pouca, se tem muita proteína. Isso não existe, tá? Então é falso. São parasitas celulares obrigatórios. Perfeito. Acabei de falar isso com vocês, não foi? Gente, e a última nossa questão aqui, que dos exercícios, são sobre as vacinas. Vocês sabem que as vacinas são muito importantes, né? As vacinas é uma forma de imunização artificial, onde o homem tenta fazer com que o nosso corpo produza anticorpos, tá? Que quando aqueles vírus ou aquelas bactérias cheguem em grande quantidade, a gente já tem anticorpo contra eles, né? Estamos torcendo toda hora para que seja descoberta uma vacina contra o Covid-19. Vamos ler agora? Ajuda o nosso corpo a criar anticorpos e evita que fiquemos doentes. Verdade, gente, perfeito. São ricas em vitaminas que curam o nosso organismo. Gente, vacina não cura, vacina previne, tá? A vacina é uma forma de prevenção. Devem ser usadas depois que a pessoa já está com a doença, para fortalecer o organismo. Lógico que não, gente. A vacina é para prevenir. Se eu já estou doente, o que é que eu vou prevenir? Não é verdade? Então, também não marca essa. São formas de prevenção de várias doenças, sendo uma forma de imunização artificial. Exatamente, foi o que a tia Georgia falou no começo da questão. As vacinas são formas de imunização artificial. Podem ser fabricadas com vírus mortos ou atenuados. Verdade. Eles pegam, gente, vírus que estão mortos ou estão bem enfraquecidos, tá? E fazem as vacinas. Esses vírus que eles colocam na vacina, eles não são capazes de causar doença, porque eles estão mortos ou bem fraquinhos. Entendido, gente? Olha, pessoal, nós acabamos essa nossa parte da nossa aula, que eram os exercícios. Eu vou mostrar para vocês agora
os mapas mentais, tá certo? Os mapas mentais, eles são uma ferramenta poderosa para a gente poder estudar, tá? O mapa mental é como se fosse um resumo de tudo que a gente estudou, tá certo? A gente vai ver aqui, ó, olha como é legal. A tia Georgia botou esse corpo aqui para vocês verem. Olha, aqui eu vou botar o nome do assunto. Eu quero falar de quê? De vírus? Então, eu boto vírus. Ah, não, eu quero falar de protozoários. Então, eu boto protozoário. E aí, eu vou puxando setinhas, tá certo? Para mostrar coisas importantes. Aqui eu vou fazendo notinhas de coisas importantes. Então, vou fazendo essas pontes, tá? E mostrando tudo o que é mais importante. A tia Georgia vai mostrar exemplos de alguns mapas mentais que ela fez, que ela pegou na internet, tá certo? Vou mostrar aqui, ó. Pronto. Olha esse primeiro mapa aqui. Esse primeiro mapa, gente, ele fala dos protozoários. Vocês estão vendo, ó, a tia Georgia botou aqui, ó, protozoários, bem no meio. É o assunto desse mapa. Aí aqui em cima, do lado esquerdo, a tia Georgia falou das características, ó. As características dos protozoários. Ele é unicelular, ele é heterotrófico, tudo que eu precisava saber. Aqui, gente, a tia Georgia botou a reprodução, como eles se reproduzem. E aqui embaixo, a tia Georgia falou de algumas doenças causadas por ele. Tia Georgia resolveu colocar aquelas doenças que fala no livro de vocês, tá certo? Porque eu fiz esse mapa mental para mostrar para vocês como se deve fazer. Vocês estão vendo o nome do assunto aqui no meio, né? Estão vendo? Olhe outros aqui, outros exemplos. Olha esse aqui do lado esquerdo. Tem os vírus. Olha aqui, pessoal. Olha o nome central, ó, vírus. É o nome do nosso assunto. Aqui eu estou falando das doenças causadas por vírus. Aqui eu estou mostrando como ele se reproduz. Aqui eu estou mostrando as características. Estou falando que eles são parasitas celulares obrigatórios. Então, a tia Georgia está mostrando todas as características dos vírus que são importantes para a gente, tá certo? E aqui desse lado, para a gente terminar, a tia Georgia fez um sobre bactérias. Ó, a tia Georgia mostrou o desenho das bactérias com material genético espalhado, tá? Botou as características unicelulares, procariontes, botou as formas das bactérias, botou que ela é do domínio Archer, tá certo, gente? Então, eu botei algumas características das bactérias. Logicamente, gente, vocês podem usar a criatividade de vocês associada ao conhecimento de vocês. Então, agora é hora de você usar o seu conhecimento, a sua criatividade, a sua imaginação e fazer os mapas mentais, porque eles são ótimos para estudar. Vocês vão ver que vocês fazendo, desenhando, vocês vão aprender muito, muito mais e vão estar preparadíssimos para fazer nosso teste, que vai ser sobre esse assunto, tá certo? Meus amores, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. E se Deus permitir, logo, logo estaremos juntos, tá certo? Muitos beijos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal.